Então vamos para os exercícios. Agora já está gravando novamente. O primeiro exercício aqui, gente, igual eu falei, é um exercício do conteúdo da aula passada que eu não queria deixar para trás porque é um exercício bom esse aqui. Então vamos lá. Esse aqui eu estou falando de Gauss ainda. Federal do Paraná, página 208. Sabe-se que o objeto. Tá separado ali, agora que eu vi. Sabe que o objeto fotografado por uma câmera fotográfica digital tem 20 vezes o tamanho da imagem nítida formada no sensor dessa câmera. Então, se a imagem tem 20 vezes o tamanho do objeto, o aumento é de 20 vezes. Ou a imagem é igual a 20 vezes o objeto. A distância focal da lente da câmera é de 30 milímetros. Então o foco é de 30 milímetros. Assinale a alternativa que representa a distância do objeto até a lente da câmera. Mas fala, professor, mas ele não falou nenhum tipo de foco, de lente, desculpa, se é convergente ou divergente. O que acontece com a máquina fotográfica? Na máquina fotográfica, deixa eu puxar uma aqui que eu tenho aqui do lado. Tá? Vou colocar ela de lado aqui, tá cheio de cabeção. Ó. Aqui tem uma máquina fotográfica, certo? Vou colocar ela aqui, mais pra cá. A luz entra por aqui e ela é projetada nesse fundo da lente da câmera aqui, ó. Cadê? Ela é projetada nesse sensor que fica aqui no fundo, ó. Se ela é projetada, como que eu prendo isso aqui agora? Se ela é projetada, significa que é uma imagem real. Deixa eu voltar aqui. Se é uma imagem real, eu tenho certeza que ela é de ponta cabeça. Ela é invertida, tá? Então, se ela é invertida, ó os sinais aqui, ó. O aumento é negativo. Nossa, apareceu duas bolas aqui. É 20, tá certo. 20 é o tamanho do objeto. Então eu tenho que colocar esse sinal negativo porque ela é invertida. Se ela é invertida, eu sei que ela é real. Então câmeras fotográficas, em geral, elas podem ter lentes convergentes e divergentes, mas o conjunto tem que ser convergente, porque senão você não vai conseguir projetar a imagem no sensor da câmera. Tá? A imagem não vai formar no sensor da câmera. O foco, então, dessa lente é positivo. Tá bom? Vamos resolver. Aqui eu vou... O que ele quer mesmo? A alternativa é que a distância do objeto até a lente da câmera. Ele quer P. Tá? Então, existe aquela relação matemática que eu falei para vocês, que aparecia bastante, que é aumento igual I sobre O, menos P' sobre P, F menos P. Quais termos eu vou usar? O aumento e esse termo aqui. Então, o aumento é menos 20, o foco é 30, menos P que eu quero descobrir. Tá? Cuidado, aqui é distributiva, multiplica os dois números lá por 20, por menos 20. Então, menos 20 menos 30, menos 600. Menos 20 menos P, mais 20P, que é igual a 30, que é vezes 1, né, que está ali embaixo. Então, 20P, passo 600 para lá, 630, P, vou dar aquela cortada marota para simplificar minha vida. 63 dividido por 2 é 31,5 milímetros. Então a distância do objeto é de 31,5 milímetros. Do objeto até a lente da câmera, porque sempre a distância é em relação à lente que a gente está analisando. Tá? Então, às vezes, o exercício não te dá uma informação, só que você tem que analisar todo o contexto. Tá? Esse aqui é da Federal do Paraná, mas quem gosta muito desse tipo de coisa é o Enem. Tá? Não sei agora esse ano, porque não só por causa da pandemia, mas a gente não sabe como que o governo vai montar o Enem. Tá? Mas normalmente o Enem tem essas informações assim, que dá para responder, mas tem que dar uma analisadinha. Tá bom? Vou tomar meu café aqui. Vamos para o nosso exercício agora de divergência, tá? Vamos para cá. Facide, Piauí, página 211. A lente em questão é utilizada para observar atentamente uma formiguinha. Bidu deseja comprar uma lente em que a imagem da formiguinha está cortada aí para vocês, tá? Eu vou dar uma puxadinha pro lado, mas não vai adiantar muita coisa.
a imagem da formiguinha seja direta ou direita, né? E ampliada 5 vezes. Então, ó, a imagem, o aumento, a ampliação é 5 vezes. Se ela é direta, ela não está de ponta cabeça. Direta ou direita, tá? Então, aqui é positivo. Se a lente está a 20 centímetros da formiga, então essa é a posição do objeto. 20 centímetros. A vergência dessa lente em dioptrias é. Então aqui eu tenho duas partes. A primeira parte eu vou usar Gauss, porque é basicamente o exercício anterior, só que em vez de encontrar o P, eu vou encontrar o F. Então eu vou usar até a mesma equação. A igual a F menos P. Tá bom? Pessoal, se eu estiver muito rápido, vocês me avisem aí, porque senão eu vou na loucura aqui. O A vale 5, o foco eu quero, e P vale 20. De novo, distributiva, 5 vezes F, 5F. 5 vezes menos 20, menos 100, igual a F. Passo um F para o lado, passo 100 para o outro. 4F igual a 100, F igual a 25 centímetros. Este é o foco da lente, só que ele não pediu o foco, ele pediu a vergência. Para achar a vergência, a primeira coisa que eu preciso fazer, transformar isso em metros. Porque para calcular a vergência, o foco tem que estar em metros. 25 centímetros, 0,25 metros, divide por 100. Tá? Aqui não faz sentido multiplicar por 10 menos 2, porque é um número tranquilão, né? Bom, agora para calcular a vergência, eu vou dar uma puxadela para o lado aqui. A vergência é 1 sobre o foco. 1 sobre 0,25. Quem tem dificuldade em fazer divisão com número com vírgula, lembra do dinheiro. Tá? Quantas moedas de 25 centavos eu preciso para ter R$1? 4 moedas, 4 dioptrias. Então a resposta é D. Tá bom? Então, assim, nesse exercício o cara foi bonzinho quem montou o exercício, porque ele poderia colocar a resposta 0,04, se você tivesse usado centímetros. Mas aí, se você usar centímetros, você não vai achar resposta nenhuma. E o que o aluno faz? Ele faz a conta da 0,04, ele olha qual que tem 4 na resposta e marca, né? É isso que vocês fazem. Então, quem tá mais perdidão. Então tá aí. Um exercício que tem invergência. Na verdade, a gente continua usando Gauss, continua usando aumento, só que agora você tem um a mais. Ao contrário dos espelhos, no espelho a gente não tem invergência, na lente a gente tem. Tá bom? Apesar do comportamento ser igual da imagem. Vou para o próximo? Deixa eu ver. 30, 35, 45. Tá, temos 15 minutos aí. Vamos com mais calma. Você não tem muito mais exercício aqui. Tá bom? Então vamos para o exercício 2, porque agora nós vamos fazer todos desse módulo. Tá aqui. VUNESP, 2011. Não, 2011. 211 a página. Uma lente mantida perpendicularmente aos raios de luz, provenientes de uma fonte de raios paralelos, é gradativamente aproximada de um anteparo mantido paralelamente ao corpo da lente. A 40 centímetros do anteparo, verifique-se que é projetado um disco luminoso do mesmo diâmetro da lente, tá? Que o da lente. Nessas condições, a convergência... Cadê? Nessas condições... Cadê onde que eu estou? A convergência dessa lente é... Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma lente. Tá? Ele falou qual é o tipo de lente? Não falou qual é o tipo de lente. Então, vou fazer assim, ó. Temos uma lente, não sabemos o tipo da lente. Tá? Raios paralelos são incididos nessa lente. Então, temos aqui um raio paralelo e raio paralelo. E gradativamente aproximada de um anteparo, mantido paralelamente ao corpo da lente. Nosso anteparo será amarelo, será aqui. Esse é o anteparo. Pode ser uma parede, um papel, qualquer coisa, tá? Anteparo. A 40 centímetros do anteparo, então nós temos a nossa distancinha aqui feliz e contente, 40 centímetros. Verifica-se que é projetado um disco luminoso do mesmo diâmetro da lente, ou seja, a luz está chegando aqui exatamente com o diâmetro da lente. Os raios estão nessa situação.
qual que é a convergência dessa lente, tá? Que a divergência é a mesma coisa. Se você lembrar dos raios notáveis, nenhum raio notável vem paralelo para uma lente e sai paralelo, tá? Então aqui você tem que sacar o seguinte. Eu estou falando de uma lente, e eu vou explicar por quê daqui a pouco, convergente, tá bom? Porque o que acontece? No meio dessa distância, eu tenho o foco dessa lente. O foco dessa lente é de 20 centímetros. Professor, como que você sabe disso? Porque se os raios estão se encontrando no anteparo no mesmo tamanho da lente, olha o que está acontecendo. Todo raio paralelo, numa lente convergente, vem e passa pelo foco. Olha só. Faz de conta que passou exatamente em cima pelo foco, tá? Usa a imaginação aí. Pelo foco e passou exatamente pelo foco. Se esse anteparo estivesse mais próximo, por exemplo aqui, ó, o disco seria menor. Se ele tivesse mais distante, por exemplo aqui onde eu estou riscando, o disco seria maior. O disco só vai ser igual quando você tiver exatamente o dobro do foco. Porque aí dá tempo dos raios se encontrarem e depois viajarem exatamente a mesma distância nos sentidos opostos e aí formando um disco do mesmo tamanho. Então todo esse enunciado é para a gente entender que o foco da lente vale 20 centímetros. Tá? Se é uma lente convergente, eu já posso cortar fora aqui nas respostas todas as respostas negativas. Porque lentes convergentes possuem foco positivo e foco positivo gerará, né, no cálculo uma vergência positiva, uma convergência positiva. Tá bom? Bom, achamos o foco. Vou transformar o foco em metros. E agora eu resolvo para descobrir qual a vergência. Então a vergência da lente é 1 sobre o foco. Tá? A vergência dessa lente é 1 sobre 0,2 e a vergência então é igual a 5 dioptrias. E a resposta correta então é B de bola. Certo? Então assim, esse é um exercício um pouquinho mais... Você tem que sacar ali. Apesar do exercício ser simples a conta, a análise é um pouquinho mais complicada. Então é um exercício assim que dá para errar, tá? Dá para não entender, tá bom? Os outros eram mais diretos. Esse aqui é um pouquinho mais mascarado ali o que você precisa analisar. E é um exercício que provavelmente vocês fazendo numa prova de colégio, de vestibular, qualquer uma que seja prova aí, vocês ficariam um tempinho a mais até entender dessa sacada. Então, na teoria, quando eles montam o vestibular, eles consideram isso. Tem questões que vocês, quem já fez vestibular aí, PAS, PSE, sabe. Que você olha e marca e vai para outro e fala, meu Deus, que vergonha. Ou até pensa assim, nossa, tá tão fácil que deve estar errado. Tá? Mas tem questões que você realmente precisa pensar um pouco mais e essa é uma dessas questões. Tá? Vamos para o próximo exercício. Aqui. Faltam só mais 2. Tá? Que é o exercício do módulo mesmo. Deixa eu dar uma baixadela aqui. Vamos lá, VUNESP de novo. VUNESP gosta, hein? Apesar que a gente não sabe o ano, né? Pode ser de décadas diferentes aí. Duas lentes delgadas, uma convergente e outra divergente, com distâncias focais de, respectivamente, 1 metro. Então, o foco 1 é mais 1 metro. E o foco 2 é menos 2 metros. Encontram-se justapostas. Professor, que é justapostas? Uma depois da outra, tá? Uma seguida da outra. Um objeto é colocado a 3 metros das lentes dessa combinação. Então, vou considerar aqui que a posição do objeto é 3 metros. A distância entre a imagem e os sistemas de lentes, considerando que a espessura é desprezível. Então, ou seja, se as lentes estão próximas, eu posso considerar que é uma coisa só. Eu quero saber a distância da imagem, pelinha. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o foco resultante. Porque a soma dos graus, tá, é a soma do grau individual de cada uma dessas lentes. Ou seja, a vergência total é a vergência 1 mais a vergência 2. Mas como que eu calculo vergência? 1 sobre o foco total é 1 sobre o foco 1 mais 1 sobre o foco 2. Tá?
1 sobre o foco total é o que eu quero. 1 sobre o foco 1 é 1 sobre 1. Ó, este negativo eu já vou jogar aqui, ó. Tá? Porque se eu estou dividindo 1 por menos 2, é a mesma coisa que menos meio. Sinal eu posso subir, descer, fazer o que eu quiser com ele. Então, menos meio. 1 sobre o foco total. Aqui eu vou fazer o mínimo, tá? Apesar que dá para fazer direto aqui, mas eu vou fazer no mínimo mesmo. O mínimo é 2, que é 2 vezes 1, 2 vezes 1. Então, 2 menos 1. 1 sobre o foco total é 1 sobre 2. Inverto os dois lados, que é o foco total. 0,5. Opa, tá louco? O número fica me ligando aqui, esse inferno. O povo tem que fazer, fica ligando pros outros. 2 metros. Então o foco dessa combinação é de 2 metros. Agora que eu já sei o foco, tem a posição e quero a posição da imagem, eu aplico a equação de Gauss. Então vamos aplicar a equação de Gauss. Vou dar uma puxadela para o lado. Vou deixar aqui. 1 sobre o foco total é 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre 2 é igual, esqueci qual era a posição do objeto, 3. Então, 1 sobre 3 mais 1 sobre P'. Vou passar esse 1 sobre 3 para o lado de lá. Tá? Então fica 1 sobre 2 menos 1 sobre 3, que é igual a 1 sobre P'. Aqui eu faço o mínimo múltiplo comum de novo. Ô, filho de Deus, esse aí, tá louco? Que é 2 vezes 3 e 3 vezes 2. Então eu fico com 3 menos 2, que é igual a 1 sobre P'. Vou puxar aqui para cima. 1 sobre P' é igual a 3 menos 2, 1, dividido por 6. Agora eu vou inverter os dois lados. Faço assim, ó. Inverto os dois lados. E aí eu tenho que é 6 metros. Então a posição da imagem em relação às lentes, tá? Essa combinação das lentes, é de 6 metros. Se eu voltar lá no meu exercício, é a alternativa E, tá bom? É uma coisa que é importante vocês ficarem atentos. Nesse exercício ele já passou, mas os dois focos têm que estar em metros, tá? Ele poderia passar 1 em metro e 1 centímetro. Mas tem que ajeitar primeiro tudo para metro para poder resolver do jeito que eu resolvi aqui. Tá bom? Saideira? Vamos para a saideira? Federal de Pernambuco. De novo estou com a cabeçona na frente ali. Duas lentes delgadas biconvexas. Se olhar para o desenho, sabe que é borda fina, que são lentes convergentes. Você também saberia que é convergente, considerando borda fina, né? Porque toda lente convexa, de final de nome convexa, é convergente. De vidro no ar, então aquela configuração que a gente considera padrão, são justapostas, colocadas próximas, como na figura. Um objeto luminoso é colocado diante da associação, obtendo-se uma imagem com metade das dimensões lineares do objeto e distante 54 centímetros dele. Então vamos lá, vamos com calma. Tá? O objeto luminoso, cadê? É uma imagem com metade das dimensões do objeto. Então a imagem é 0,5 do objeto. Tá bom? Obtemos uma imagem com metade das dimensões, tá? E 54 centímetros dele. A distância entre imagem e objeto, do objeto para a imagem, vale 54 centímetros. Não é nem a posição da imagem nem do objeto. Tá? Considerando que o objeto está do lado de cá, da associação, tá? Nesse caso aqui, né? E a imagem está do outro lado, a distância entre eles é a soma desses dois valores, da posição do objeto e posição da imagem. Então, P mais P' é igual a 54 centímetros. Se eu estou considerando que o objeto está de um lado da lente e a imagem está do outro, o único jeito da imagem ser formada do outro lado da lente é se ela está sendo projetada. Se ela está sendo projetada, significa então que ela é invertida, porque toda imagem real pode ser projetada, as virtuais não. Então aqui eu tenho
um aumento, uma relação negativa, né? Porque ele está de ponta cabeça. Então aqui ela é invertida porque ela é real. E eu acho que eu não vou conseguir terminar esse exercício a tempo. Sabemos que as distâncias focais L1 e L2 valem 20 e 30, são duas lentes convergentes. Então, o foco 1, vou colocar em metros já, tá? Vale 0,2 metros e o foco 2 vale 0,3 metros. Determine a distância focal da lente equivalente da associação. Aqui ele não pediu em centímetros nem em metros, tá? Para achar o foco, eu poderia até usar em centímetros. Mas aqui eu vou responder já com metro. Na verdade, eu vou responder não. Vocês vão ter que terminar esse exercício depois, tá? E aí a distância entre a imagem e as lentes. Então, como que você responderia isso? A primeira parte que você faria seria calcular 1 sobre f total é 1 sobre f1 mais 1 sobre f2. E a segunda parte do exercício que vocês vão fazer, porque não vai dar tempo de terminar, você tem I sobre O, né? Então, I sobre O é igual a menos P' sobre P. E aí dentro desse P' e P, você vai jogar esta informação aqui, ó. Você vai fazer um sisteminha. Você vai, por exemplo, isolar o P, isola o P nessa igualdade e joga o P que está aqui nessa posição. E aí você acha P'. Tá? Não vai dar tempo, que faltam 2 minutinhos aqui, gente. Então, para não atropelar tudo e virar uma bagunça, tentem fazer esse quando a gente tiver a nossa próxima aula. Eu começo resolvendo por esse exercício e aí a gente toca para frente no outro conteúdo. Tá bom? Deixa eu liberar a gravação aqui. Pronto. Se vocês quiserem responder as chamadas, estão à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, eu vou pedir só para vocês liberarem o microfone para falar a dúvida por enquanto, porque como a galera está respondendo a chamada aí, eu não consigo ver quem está respondendo, fazendo pergunta. Tá bom? Se não, gente, é isso. Tá? Vou parar minha gravação aqui no meu computador, vou deixar rolando aí, tá? Para vocês responderem a chamada.